Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus: em verdade eu vos digo, quem não entra no redil das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. Quem entra pela porta é o pastor das ovelhas. A esse, o porteiro abre e as ovelhas escutam a sua voz. Ele chama as ovelhas pelo nome e as conduz para fora. E depois de fazer sair todas as que são suas, caminha à sua frente e as ovelhas o seguem, porque conhece a sua voz, mas não seguem o estranho. Antes fogem dele, porque não conhece a voz dos estranhos. Jesus contou-lhes essa parábola, mas eles não entenderam o que ele queria dizer. Então Jesus continuou: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos aqueles que vieram antes de mim são ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os escutaram. Eu sou a porta. Quem entrar por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará pastagem. O ladrão só vem para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, nesta segunda-feira, dia 22 de abril, esse texto que nós acabamos de ler, na realidade, é o começo do texto que nós lemos ontem, no domingo. Domingo, nós lemos o mesmo capítulo 10, a partir do versículo 11. Nós estamos lendo aqui, então, a introdução da fala de Jesus no dia de ontem. E é muito importante isso, por quê? Bom, o que Jesus diz aqui é extremamente profundo. Ele diz assim: em verdade eu vos digo, quem não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Ora, São João Crisóstomo, esse grande doutor da igreja, que inclusive São João Crisóstomo ele era chamado de boca de ouro, pela potência da pregação de São João Crisóstomo. São João Crisóstomo vai dizer que essa porta em que os ladrões, os assaltantes não entram é a Sagrada Escritura. Olha que coisa profunda e maravilhosa, né? Ele vai dizer exatamente isso. Ele diz que aquele que é impostor, que é ladrão, a todos que vieram antes de Jesus, também depois de Jesus, ou seja, o anticristo, os falsos messias, todos esses que subiram por outra porta e que, volta a dizer, São João Crisóstomo vê que essa porta é as Escrituras. Por quê? Porque as Escrituras, elas transmitem o conhecimento de Deus, o conhecimento verdadeiro de Deus. Então, São João Crisóstomo está colocando aqui aquilo que guarda as ovelhas. Ele diz, inclusive, que é a Escritura que guardam as ovelhas e não permite que as ovelhas se aproximem dos lobos, impedindo que, por exemplo, a entrada dos hereges, dos cismáticos, dos apóstatas. É a Escritura. Então, irmãos, veja, olha que critério maravilhoso para poder ficar no segmento de Jesus. Jesus está dizendo: todos aqueles que não se baseiam na Escritura e que não têm a Escritura, a Sagrada Escritura, como norma de vida, é ladrão, salteador e assaltante. Isso aqui é profundo. Por quê? Porque todas as coisas, nós podemos aprender com muitas coisas nessa vida, mas o critério de discernimento nosso é a palavra de Deus. Esse é o critério de discernimento para cada um de nós. Isso aqui que está sendo ensinado está de acordo com a palavra de Deus? Se está de acordo, bola para frente. Se não está, então aquilo ali é um assaltante, é um negociador, é aquele que entra não pela porta. Mas veja, isso aqui implica outras realidades. Isso aqui implica outras coisas. Isso aqui implica, por exemplo,
Ora, se a porta que entra para o aprisco, e se não entrar por essa porta, e o critério é a palavra de Deus, segundo o doutor da igreja, tá? São João Crisóstomo, se não se entra por essa porta, que é a Sagrada Escritura, e se entra por outro lugar, é assaltante e salteador, né, querendo dar jeitinho, isso significa dizer algo também, que essa Escritura, que é a porta, a igreja é aquela que tem o carisma, a faculdade, a autoridade dada por Cristo de interpretar legitimamente esta Sagrada Escritura. Nós podemos ver então na imagem do porteiro que abre, né, todos aqueles que ensinam a Sagrada Escritura, todos aqueles que ensinam a palavra de Deus, e claro, isso na figura da própria igreja. A própria igreja que se coloca ali como o porteiro, né, a serviço de Jesus Cristo para cada um de nós. Então, meus irmãos, o nosso critério não é a última novidade teológica que se coloca pela internet, não é as últimas novidades reveladoras, né, que a gente mais tem hoje, é tanta revelação privada. Ora, o nosso critério não é revelação privada, nosso critério é revelação pública, que se chama Sagrada Escritura e Sagrada Tradição. Este é o nosso critério, né? É aí que nós temos, então, e aqui tem um critério maravilhoso que Jesus quer nos ensinar. Ora, se aquilo que está sendo dito por aí, pelo mundo da internet, tantas coisas, se aquilo ali não está de acordo com a palavra, então nós devemos rejeitar. Entende, irmãos? Esse é o critério. Jesus está dizendo, olha, todos aqueles que vieram antes de mim, mas aqueles que viriam depois dele também, e que não entraram pela porta, e que não passaram pelo crivo das Escrituras, que, volto a dizer, está somente legitimamente interpretado pelo magistério da igreja, é ladrão e salteador. Ora, em nome de todas essas coisas, já se cometeram os maiores erros da humanidade. Por quê? Porque muitas realidades não vieram através da porta. E Jesus está dizendo que o critério seguro para cada um de nós é exatamente esse, é entrar pela porta. Então São João Crisóstomo continua dizendo, aqueles então que se vale das Escrituras, né? Aquele que se vale das Escrituras, mas sobe por outra parte, isto é, adota uma via distinta e ilegítima, é ladrão. Aquele que não se vale da Escritura, mas sobe por outro lado, esse aí é ladrão. E claro, nós precisamos então, agora, nos perguntar, né? O critério para a minha vida é o critério da revelação? É o critério da Escritura? Então, se a gente ouve, por exemplo, as pessoas dizendo que agora pode-se fazer isso, agora pode-se fazer aquilo, mas a Escritura diz o quê? O que a Escritura diz? Qual é a interpretação que a igreja dá para este texto da Escritura? Ali está o critério. Por quê? Porque senão nós saberemos que ali está a ação do lobo. Ali está a ação do assaltante, do salteador, daquele que não entra pela porta e que o porteiro abre ali, Jesus Cristo, na imagem da igreja, mas sobe por outro lado. E a intenção é fazer o quê? Fazer o rebanho se perder. Irmãos, que texto maravilhoso que nós acabamos de ler. Que coisa maravilhosa. Veja, ele diz, a esse o porteiro abre. Olha que coisa maravilhosa. Aquele que se vale do critério da Escritura, o porteiro abre, as ovelhas escutam a voz, porque a voz que se fala na Escritura é a voz de Deus. Ele chama as ovelhas pelo nome e as conduz para fora, se deixar conduzir pela palavra. E depois de fazer sair todas as que são sua, caminha à frente das ovelhas. Mas ele diz que eles não seguem o estranho, ou seja, ele não segue aquele que não se vale dos critérios da Sagrada Escritura.
Não, ele não ouve a voz do estranho. E como nós temos vozes de estranhos falando hoje no meio do povo católico, vozes que são estranhas ao evangelho de Jesus Cristo. Ora, São Paulo diz a Gálatas, não existe dois evangelhos, existe pessoas semeando confusão no meio do povo. É isso que existe. Só existe um único evangelho de Cristo, um evangelho autêntico. É aquele que entrou pela porta das ovelhas e o porteiro abre e as ovelhas escutam a voz legítima do pastor, não daqueles que dão jeitinho. Peçamos ao Senhor hoje, irmãos, que a nossa vida ela se baseie plenamente pelos critérios da Sagrada Escritura e que a gente rejeite tudo aquilo que vem por fora. Não, fiquemos com a Escritura, fiquemos com a tradição e fiquemos com a Igreja. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém.